Pessoal, boa tarde. Eu sou o Carlos Zanetti, sou gerente corporativo de manutenção, performance e projetos, como o Messias já nos apresentou. E o meu objetivo aqui é compartilhar um material com vocês que faz referência a essa implementação do ultrassom acústico para diagnóstico preditivo. Tá? O primeiro slide saiu prejudicado aqui, né? Então a gente já vai para os dois próximos, que o objetivo de trazê-los aqui é trazer um overview para vocês da companhia e, ao mesmo tempo, criar um contexto do porquê que nós partimos para o ultrassom acústico nessas aplicações. Tá? Em benefício do tempo, eu não vou explanar toda a timeline da organização, vou focar ali de 2017 em diante, que é o nosso período de interesse. A Clealc de 2017 em diante, ela captura aí uma série de resultados financeiros negativos, né? Que isso culminou numa necessidade de estruturação de um plano de recuperação judicial. E lá em 2019, tomou-se uma ação, né, uma decisão importante, que além da unidade de Penápolis, que já havia sido hibernada, a unidade de Clementina também fica hibernada por indisponibilidade de matéria-prima. Opera-se então só com a unidade de Queiroz, para que no ano seguinte a gente retorne com a unidade de Clementina. Eu digo isso para que vocês façam a leitura do quanto que a companhia sofreu um represamento de manutenção, né? Houveram poucos investimentos em reconstituição de ativos. Tá? Vocês vão ver o que nós fizemos diante dessa situação. E, em resumo, então, a Clealc tem 3 unidades, sendo que 2 são operantes, uma está hibernada, sem previsão de retorno, que é a unidade de Penápolis. As 2 operantes totalizam uma capacidade de processamento de 35 mil toneladas de cana dia, uma capacidade de produção de 3.500 toneladas de açúcar só VHP, que a gente produz, 950 metros cúbicos dia de etanol somente hidratado, e uma capacidade de exportação de energia de 720 megawatt-hora somente na unidade de Queiroz. Após esses 2 slides, a gente encontra a companhia lá em início de 21, na nossa chegada, numa situação de represamento grande, disponibilidade de recurso baixa, né? Recurso financeiro, tempo pequeno. Sendo assim, a gente foi lá e estruturou um plano com ações de curto, médio e longo prazo. A gente chamou esse plano de PGM, que é o nosso Programa de Gestão da Manutenção, é ele que norteia todas as nossas tomadas de decisão. E esse programa, o core dele é que a gente deixou ele execuível, adaptado à realidade da companhia. Então, ele basicamente consolida 3 grandes métodos que já são disseminados aí mundialmente. A gente pegou o que cada um tem de bom, transformou na nossa realidade e implementou. Tá? O primeiro pilar que sustenta o programa foi extraído lá da manutenção de classe mundial, que é o desenvolvimento das pessoas. Né? A gente acredita mesmo fortemente que não é possível melhorar processo se não desenvolver as pessoas. O segundo pilar, que é do RCM, já foi dito aqui em outras oportunidades, que ele nos traz aqui a confiabilidade operacional. Então, tudo aquilo que a gente tem de técnica de manutenção preditiva implementada é desdobramento desse pilar do meio. E esse último pilar é da ISO 55000 que a gente extrai, né? Que é uma tradução da PA 55, da gestão de ativos, que é desafiar todos nós que somos de manutenção no ambiente financeiro. Né? Não adianta só reestabelecer a disponibilidade, mas se o custo não estiver adequado. Isso tudo sustenta a disponibilidade, confiabilidade e mantenabilidade das usinas para que a gente garanta aí uma lucratividade com custos adequados. Vou entrar no case propriamente dito. Quando a gente começou a implementar as técnicas de manutenção preditiva, nós nos deparamos com algumas dificuldades, que deve ser a mesma de todos nós. Né? Quando a gente encontra uma combinação de 2 fatores no equipamento, que é um equipamento de muita massa e de baixíssima rotação, que no caso aqui, eu estou falando de um torque max, mas a gente estende para outros exemplos, onde essa combinação, inevitavelmente, traz uma energia de vibração muito baixa. A análise de vibração se torna pouco assertiva nesse momento e nessa aplicação. E é por isso que, naquele momento, a gente precisava ser assertivo com o pouco recurso que tinha. Nós resolvemos implementar o ultrassom. Então, de uma forma muito rápida, o ultrassom
ele nada mais é, ele é muito parecido com a análise de vibração, é um coletor de dados ali com um transdutor, que o inspetor sai capturando não vibração, mas ultrassom no equipamento. Que esse ultrassom ele é gerado por mecanismos de danos, né, de fricção, de atrito, de até mesmo impacto. Isso tudo gera ultrassom, não gera energia de vibração. Esse ultrassom é transportado pelo meio, pelo ar, pela própria estrutura do equipamento. E ele coleta isso, converte esse sinal aí, mensura em decibéis, relaciona com o tempo, com frequência, aí é tudo igual à análise de vibração, tá? Em função do tempo, eu não vou passar esse aqui, depois a gente disponibiliza o material, todo mundo ouve lá. Esse é o case específico da unidade Queiroz. No ano passado, nós fizemos um diagnóstico, é uma moenda, uma MCD 5390 da Dedini, acionada por Torque Max, o B67. E nós fizemos um diagnóstico na divisora de torque inferior, no rolamento 23168. Aqui é o conjunto rotativo e a posição do rolamento. É um equipamento, como o Thiago mostrou aqui, de eixo paralelo com conceito de divisão de torque. Tá? Aí eu trouxe para que vocês possam ver a diferença entre ultrassom e análise de vibração. Isso comparando as mesmas coisas. No mesmo dia, no mesmo ponto, nas mesmas condições. Aquele espectro do lado esquerdo refere-se ao ultrassom acústico. Então, aqui o que vocês podem notar? Não sei se vocês estão vendo o cursor vermelho. Coincidente com o cursor vermelho, tem um pico em azul aqui. Esse pico em azul é justamente na frequência de defeito do elemento rolante daquele rolamento. Aqui está o elemento rolante, quando a gente desmontou na entre-safra, perdeu toda a camada cimentada, né, já tinha até uma trinca propagada, mas o defeito ficou bem evidente no espectro. O que a gente conclui com isso? O ultrassom acústico conseguiu diagnosticar esse defeito em 0,3 Hz. É uma rotação muito baixa. Isso não exige nenhuma especialidade. Se o inspetor conhece minimamente a técnica e sabe operacionalizar o coletor de dados e todo o sistema, ele consegue naturalmente fazer um diagnóstico e até mesmo um prognóstico mais assertivo, né? Que a gente entende o tamanho desse ultrassom em decibéis, né? E consegue projetar quando isso entra em falha funcional. Enquanto que na análise de vibração, né, vocês podem notar, vou até traduzir para vocês aí que está longe, né? Aqui tem uns picos nas frequências de defeito, mas com uma energia de vibração muito baixa. O que a gente nota aqui? Que o valor overall, o valor global, está em 0,078 G, pico a pico, né? O sinal está até mais sensível, inclusive. Mas mesmo assim ele não captura uma energia de vibração suficientemente importante para que a gente emite um diagnóstico de defeito naquela máquina. A gente simplesmente olha para ele e atribui a um equipamento em perfeito estado. Tá? A não ser que não é a nossa realidade, né? Não é a realidade de muitos, isso demanda de muita especialidade. Né? A análise de vibração em baixa rotação é quase que uma arte, né? É muito difícil fazer isso. Você tem que cruzar essa energia de vibração com o histórico, com uma assinatura espectral da máquina. Então, essa é a grande diferença do ultrassom acústico para análise de vibração. Tá? Esse aqui é um saving que a gente captura com essa implementação, porque nós tínhamos duas escolhas naquele momento diante desse represamento que eu contextualizei lá atrás. Tinha uma tomada de decisão que ela era única e exclusivamente preventiva. Isso, mandar o redutor para o fabricante, fazer um overhaul na máquina. Isso ia nos custar aí algo em torno de R$1 milhão, já prevendo repotencialização de alguns rolamentos. Mas naquele momento o ultrassom se mostrou bem assertivo. A gente tomou a decisão de intervir baseado na condição, única e exclusivamente naquele rolamento. A gente investe ali R$157 mil frente a quase R$1 milhão que a gente teria que investir. E é esse saving que a gente pode dizer que captura. Né? Aqui eu trouxe uma comparação entre uma técnica e outra. Eu só estou querendo dizer aquilo que é mais adequado para uma determinada aplicação. Não estou dizendo que uma não funciona ou a outra funciona melhor, não é isso. É cada uma numa determinada aplicação. Em benefício do tempo, vou resumir.
essa comparação da seguinte forma. A análise de vibração ela se mostra assertiva desde que o equipamento tenha um defeito lá dentro, capaz de excitar a máquina. Excitar e o acelerômetro capturar aquilo lá, né, no cristal piezoelétrico e transformar isso num sinal de velocidade, deslocamento, aceleração, para que a gente consiga interpretar aquilo. Agora, quando a gente fala de um acionamento aí de grande massa, um redutor desse pesa mais de 45 toneladas e roda abaixo de 7 RPM o eixo de saída, não tem defeito lá dentro capaz de excitar a máquina. Só que tem uma série de defeitos que gera fricção, que gera... Estamos oscilando aqui. Que gera fricção, que gera atrito, que gera impacto, que o ultrassom consegue capturar e dar uma assertividade melhor, tá? Nesse caso. E aqui nada mais importante do que posicionar a técnica dentro da curva de PF, né, que é aquela antiga PF, que relaciona como que se comporta a falha do equipamento em função do tempo, o quão previsível são as técnicas. É isso que está escrito aqui, basicamente. O ultrassom acústico está posicionado dentro da manutenção preditiva, nesse segundo ponto aqui, ó, antes da análise de vibração, da análise de óleo, antes de todas as técnicas. Por quê? Ele trabalha numa faixa de frequência muito maior que a análise de vibração, traz uma previsibilidade muito maior do que a análise de vibração. Que leitura que a gente faz? Uma vez que tem um diagnóstico de ultrassom, o nosso tempo de resposta até que aconteça uma falha funcional com o equipamento, ele é muito grande, né? O suficiente para a gente poder se organizar aí para trazer o menor impacto possível para o negócio, né? Vamos voltar para a televisão agora. Estamos oscilando aqui. É o SPA, ou Douglas? Não, né? Não? Tá desabilitou. Aqui, pessoal, alguma dúvida? Eu já estou até finalizando, né? Eu vou cumprir bem, que vai sobrar tempo aqui. E eu trouxe essa continuação para permitir que vocês façam a leitura do quão importante é a técnica, né? Eu só falei no case aqui, na TV o point não funciona, né? Mas eu só falei da mensuração de amplitude de vibração em baixa rotação. Mas o que o ultrassom é capaz de fazer não se limita nesses 5 também, tem mais. Só que eu trouxe os 5 que é mais, né, o nosso dia a dia. Mas o que vocês podem notar? É meio disruptivo isso, né? A gente começa a fazer lubrificação ultrassônica. A lubrificação começa a ser baseada na condução da máquina e não no tempo. Eu vou colocar a quantidade de lubrificante que precisa e no tempo que precisa. Não é no tempo que o fabricante determinou que tem que ser. Que é muito difícil alguém acertar isso, né? Até mesmo o fabricante. Então é um problema gigantesco. A lubrificação ultrassônica já, em outras atividades econômicas ao redor do mundo, tem muita gente que aplica isso já. O item 2 já é o case que a gente apresentou aqui. O item 3 permite que a gente faça diagnóstico em painel elétrico com ultrassom, né? O painel elétrico tem um defeito instalado lá, que tem um vazamento de corrente. Ele gera ultrassom, gerou ultrassom, eu tenho um diagnóstico de defeito dentro do painel, sem precisar abrir o painel elétrico. Então, já consigo entender que ali tem um defeito instalado. Diagnóstico de vazamento em purgador de vapor. Aí eu estendo para tudo aquilo que tem vapor, né? Ou vácuo, talvez. Perdi vácuo na evaporação, quero entender onde. Suspeito que é na válvula de admissão da calandra ou saída de vapor vegetal do corpo. Enfim, vou lá com o ultrassom, faço a varredura, porque onde tem turbulência, tem fricção, velocidade, aquilo tem ultrassom. O ultrassom captura e deixa evidente para nós onde está o defeito. E por último aqui também, na disciplina de elétrica, né, é possível fazer diagnóstico em isolador elétrico também. Talvez a gente tenha uma trinca lá no isolador que permite um vazamento de corrente, gera ultrassom, o ultrassom vai diagnosticar e nós vamos conseguir ter a previsibilidade, que é o que mais importa, né? A gente apresentou tantos cases aqui que a previsibilidade ela é uma condicionante, né, para poder ter resultado no negócio. Tem outras atuações, outras abrangências, tá? Mas aí eu vou deixar para quem é especialista em ultrassom mesmo, vir aí, por exemplo, como o pessoal da R Damasco, no Brasil,
para que eles apresentem e venham em alguma oportunidade. Tá bom? É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter sido o mais claro, objetivo possível. Qualquer solicitação, dúvida, meus contatos estavam aqui, agora voltou.